Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma de nossas palestras online. Vamos então aos recadinhos da nossa casa. Até segunda ordem, e respeitando o decreto do governador do estado de Santa Catarina, as atividades presenciais da nossa Casa Espírita Mensageiros do Bem permanecem suspensas. Todas as segundas-feiras, no entanto, a partir das 20 horas, como é de costume, nós continuaremos com as palestras através da transmissão no nosso canal no YouTube. Então permaneçam conosco aqui nesse espaço online que a gente tem. As irradiações continuam normalmente, pois a nossa equipe espiritual continua trabalhando. Por isso, às segundas-feiras, a partir das 21 horas, permaneça conectado com a energia da nossa casa, mantenha o seu pensamento elevado e faça suas orações para continuar sendo atendido. Lembre-se agora de colocar a sua água para fluidificar e tenham uma boa palestra. Boa noite, eu sou o Sérgio, do Centro Espírita Anjo da Guarda de Itajaí, e estou aqui nesta noite para falar de um tema que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, nos itens 7 e 8, se alguém te ferir na face direita. Esse capítulo está baseado numa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, itens 38 a 42, que eu vou dar uma lida no comecinho para nós sabermos como é que a explicação vem do ensinamento de Jesus. Vamos ver. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, lança-lhe também a capa. E se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que te emprestes. Nós vemos essa situação comumente no nosso dia a dia. E às vezes temos muita dificuldade em colocar em prática esse ensinamento do Cristo. E nós vamos buscar nesta noite ver algumas maneiras como nós possamos fazer isto e termos um pouquinho mais de felicidade e paz em nossas próprias vidas. E vamos ver que isso não é tão difícil de fazer, mas exige decisões e empenho de nossa parte. Uma das primeiras ações que nós podemos ter é com relação ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. Quando nós temos uma oportunidade de nos relacionarmos com outras pessoas que envolvam nossos próprios interesses e nossas próprias aspirações, muitas vezes nós colocamos este egoísmo e este orgulho à frente das nossas decisões. E isso nos faz, muitas vezes, resistir àquilo que está acontecendo, que é uma grande oportunidade que Deus nos está dando para melhorarmos um pouquinho, para sermos pessoas melhores, pessoas mais altruístas, que pensam mais no bem-estar de todos. E vejamos isso na situação que nós vivemos hoje. Todos nós estamos bastante sentidos pelo que está acontecendo ao redor do mundo e temos aquela vontade, aquela disposição de querermos ajudar aquele nosso semelhante. Às vezes o nosso semelhante que sim, precisa bastante de ajuda. Mas nós temos que saber que nós não podemos nos forçar a fazer uma coisa que naturalmente nós não estaremos fazendo. Ou então, melhor ainda, tornarmos essas nossas atitudes para com nossos semelhantes algo habitual. E habitual porque envolve muitas ações que nós temos diariamente. Se não, vejamos, se nós recebermos uma ofensa, qual é a nossa primeira ação? Nós retribuirmos, mas não. O Evangelho pede,
Não retribua o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Se alguém lhe fizer uma coisa que te desagradou, não faça para ele igual ou pior. Aquela lei de Talião, pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente, isso faz parte do passado. Jesus já veio instituir a lei do amor. E ele fala, quando nós recebermos o mal, busquemos fazer o bem. Ou então, pelo menos, não retribuamos o mal com o mal. Uma outra atitude que nós podemos ter é quando nós formos agredidos de alguma maneira. Quando os nossos interesses forem agredidos. Quando o nosso orgulho for agredido. Quando nós recebemos essa agressão, normalmente nós nos tornamos pessoas muito agressivas também. E acabamos reagindo de uma maneira inoportuna, que certamente vai nos trazer mais problemas. Quando nós repensamos tudo isso à luz do Evangelho, nós percebemos que agimos mal. Mas ali naquele instante que estamos sendo agredidos, estamos tendo uma grande oportunidade de darmos um passinho adiante. Uma outra maneira é também quando as nossas intenções forem confrontadas. Quando a nossa ideia for confrontada. Quando nossos princípios de vida forem confrontados. Será que naquele instante não está ocorrendo a oportunidade de nós repensarmos esses princípios de vida à luz do Evangelho do Cristo? Então, quando nós formos confrontados, temos que tomar a decisão segundo aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina. E quanto à negatividade que nos rodeia, também é algo muito complicado que nós vemos mais e mais no nosso dia a dia, ainda mais no momento como esse que passamos atualmente. Nós temos que responder de uma maneira boa, nós temos que responder de uma maneira positiva, tentando reverter essa situação o máximo possível. E veja bem, não estou dizendo para nós não olharmos para a realidade, mas nós darmos uma resposta diferente. E essa resposta diferente, sim, ela passa pela realidade que nós vivemos, mas ela busca alternativas para aquela solução. Em suma, quando nós temos as nossas oportunidades, tudo está na dependência da nossa própria ação. E essa ação somos nós que tomamos. Quando nós temos essa oportunidade em nossas mãos, nós podemos fazer de um jeito ou de outro. Nós podemos nos deixar levar pela maré pessimista. E aí então vemos a situação complicar-se cada vez mais. Ou então nós podemos colocar os pés no chão e aí tomarmos atitudes orientadas pelo ensinamento do Cristo. Esse ensinamento que chega até nós, por exemplo, através das leis morais da doutrina espírita. Sim, porque a nossa vida, ela é feita de escolhas. E lógico, a gente quer ser feliz. Então, escolhamos ser felizes. De que maneira? Quantas oportunidades, quantas chances nos surgem diariamente para sermos felizes e nós as deixamos de lado? Física e espiritualmente também. Os nossos pensamentos, por exemplo. Muitas vezes somos chamados a entrar numa ótica de vida que nos leva a ter pensamentos extremamente negativos. E esses pensamentos nos trazem infelicidade. E nós não nos damos conta disto. Quando nós percebemos que estamos nesse miolo todo, nesse meio todo um tanto conturbado, nós devemos sim reagir e mudarmos o nosso pensamento. Muitas vezes dentro da casa espírita nós ouvimos as pessoas falarem: façam uma boa leitura, façam uma oração, elevem o pensamento. Sim, dessa maneira nós estaremos cuidando para que toda essa negatividade que possa estar ao nosso lado não penetre dentro do nosso próprio ser. É aí que nós começamos a abrir aquelas portinhas que vão nos trazer doenças físicas e espirituais também, principalmente nesse momento em que é tão importante termos a resistência para o nosso corpo reagir a toda essa situação que está armada, que está montada ao nosso redor. Porque a nossa grande defesa está dentro de nós mesmos. A nossa grande defesa é a nossa vontade, é o nosso pensamento. Certamente, se esse pensamento for sadio, estiver fortalecido no bem, estiver amparado em boas decisões, nós seremos muito mais resistentes ao mal. Nós seremos muito mais fortes para podermos superar as situações mais adversas que poderão e podem e irão surgir em nossas vidas. Mas nós temos que estar com essa resistência às más tendências que certamente nós ainda as temos em muito. E quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos ver que podemos fazer coisas maravilhosas para as nossas próprias vidas, para a nossa saúde, para a nossa própria felicidade.
E uma dessas ações que pode nos parecer muito difícil de ser tomada, e que inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá, que para alguns pode até parecer covardia, é pagar o mal com o bem. Isso é muito difícil. Isso é muito complicado de fazermos. Alguém, quando recebe o mal, geralmente tem aquela vontade louca de desejar muitas vezes aquele mal para outra pessoa, mas não é assim que devemos agir. Se alguma pessoa nos faz o mal, nos ensina Jesus, pague este mal com o bem. Lá na lei mosaica, Moisés falava que tudo tem olho por olho, dente por dente. Isso já é uma evolução, porque lá atrás, quando alguém fazia um mal para uma pessoa, isso poderia ser pago por aquele que teoricamente recebeu mal, fazendo mal para muitas outras pessoas que estivessem ao redor daquele que teria ofendido. Então Moisés, quando ele vem e fala, olha, pague olho por olho, dente por dente. Se te fizeram um mal, faça um mal apenas. Isso na época era uma evolução. Quando vem Jesus, fala, não, isso não é a evolução. A evolução é, se alguém te fizer o mal, faça o bem em troca para essa pessoa. Faça com que o mal fique parado ali. O mal, para existir, exige muita energia da gente. Nós precisamos nos esforçar demais para ter um pensamento ruim. Enquanto o pensamento bom, ele naturalmente vem em nossa mente. É só nós deixarmos, é só nós incentivarmos isto a acontecer. E aí a gente vai começar a entender o que Jesus nos fala quando ele diz, oferece a outra face. Oferecer a outra face não é sinal de fraqueza. Oferecer a outra face é um sinal de elevação, porque nós não precisamos entrar naquele rodemoinho de más intenções e más palavras que estejam acontecendo. Nós podemos deixar que aquilo fique ali e por si só desapareça. Ou então nós podemos também querer entrar naquele rodemoinho e fazer parte daquele mal todo. E a consequência certamente virá contra nós mesmos. Porque é muito importante suportar tudo isso que o mundo nos oferece ainda que nos incomoda. Suportar, mas não deixar-nos levar também por ele. Suportar significa entender que as outras pessoas que nos estejam ofendendo ainda são pessoas que não entenderam, talvez não tiveram nenhum alcance naquilo que Jesus nos ensina. Por exemplo, nessa passagem de Mateus que nós lemos agora há pouco. E pensam que agredindo e ofendendo poderão fazer-se melhor do que outras pessoas, quando o correto é justamente o contrário. Suportar essa carga negativa que vem, para que ela por si só deixe de acontecer e nós consigamos e façamos com que o bem se restabeleça, é algo importantíssimo para as nossas vidas, principalmente no momento atual, em que estamos tão rodeados de notícias nada boas, mas que nós devemos ter, sim, a resposta sendo bem dada por nosso pensamento, a resposta sendo muito bem direcionada para que o bem se estabeleça, se restabeleça o quanto antes. Isso não quer dizer que nós não devamos lutar contra o mal, não, mas que nós saibamos fazer o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. O bom combate é você não prejudicar o outro, é você tentar fazer aquele mal se extinguir pela ação do bem. O bem, ele sempre tem que prevalecer em tudo aquilo que fizermos. E o principal beneficiário disso tudo seremos nós mesmos. Mas a gente pode falar assim também. Tem coisas que a gente não consegue assimilar, que a gente não consegue digerir de uma maneira saudável para nós próprios e aquilo fica remoendo na nossa mente. Isso acontece todo instante. Quando a gente recebe uma coisinha que não nos agrada, a gente fica com aquilo remoendo, nos fazendo mal, exigindo de nós uma ação. Só que essa ação chama-se vingança. Infelizmente, a gente ouve pessoas falarem que a vingança é um prato que se come frio. É horrível isso. É horrível. Isso tem que ser apagado da nossa mente. Isso não pode existir. Vingança é um flagelo. É o que vai nos trazer muito mais mal. E tanto mal que cada vez que nós nos empenhamos em fazer algo pelo motivo da vingança, nós deixamos tantas coisas boas de lado e nos empenhamos em fazer uma coisa que vai criar mais confusão ainda. Por exemplo, em uma mesa mediúnica, quando vem um espírito um pouco perturbado por um mal que alguém possa lhe ter feito, essa pessoa está tentando se vingar, não está fazendo justiça. A gente ouve muitas vezes as pessoas falarem em justiça, mas não, elas estão querendo vingança. Isso faz um mal danado, porque esse mal ele acaba sendo cada vez mais levado adiante. E aí vem Jesus e fala, não resistais ao mal. O mal ele tem que ser extinto, ele tem que ser cada vez diminuída a sua importância até que ele pare de existir. Só que a vingança cada vez mais o realimenta.
Porque nós temos que ter humildade para aceitar quando alguém aponta um defeito, um erro em nós, porque aquele erro existe, a tal ponto que ele ficou evidente. E ali, se nós soubermos aproveitar bem aquela situação, aquela situação que para nós pode parecer algo ruim, pode ser um grande mérito para que nós possamos corrigir este erro enorme que nós estamos tendo em nosso comportamento e que muitas vezes nós não estamos vendo. E para tentar defender esse erro, nós queremos ser vingativos. E nós devemos fazer justamente o oposto. Sermos uma pessoa que até aproveite-se daquela situação, que naquele momento possa ser um pouquinho desagradável, mas que nos ajude a mudar os nossos próprios comportamentos. Se nós mudarmos, certamente no futuro nós não vamos ser mais agredidos nesse ponto, porque isso não mais existirá em nós. E quando a gente é ofendido em alguma coisa que nós não fazemos, nós retribuímos. Não, isso eu não faço, isso eu não sou assim, eu não sou mais assim. Ah, mas você foi lá no passado. Sim, o passado ficou no passado. Hoje nós somos pessoas diferentes. Só que nós temos que nos empenhar muito para isso. E quando nós nos empenhamos muito nisso, Deus não nos deixa ao léu. Não. Deus está sempre conosco. Deus está vendo o nosso esforço e nos ajuda. Não faz por nós, nos ajuda, nos dando oportunidades para sermos cada vez melhor. E principalmente, Deus não deixa que o mal fique impune. Mas a decisão é dele, não é nossa. A decisão é de espíritos superiores que saberão agir por aquelas pessoas que estão ainda insistindo em fazer o mal. E irão lhes ensinar que o mal não leva a nada, que somente o bem pode nos trazer felicidade e pode nos trazer bom proveito para sermos pessoas felizes. Cabe a eles ensinar essas pessoas que ainda não entenderam. E cabe a nós aprender com essas lições e não retribuirmos o mal com coisas que possam, inclusive, nos comprometer mais ainda. E tudo isso se inicia num pensamento elevado. Um pensamento elevado que deve pautar tudo aquilo que nós fizemos. Tudo, sem exceção. Para cada coisa que nós fizermos, se nós mantivermos um pensamento bom, certamente a solução será boa. Pode não ser até a solução melhor que nós nesse momento achamos, mas será uma boa solução. Principalmente quando os nossos interesses estiverem em jogo. Se nós tivermos um pensamento bom, amparado e lastreado naquilo que o Evangelho nos ensina, certamente a solução será boa. Pode até não nos trazer o lucro, o benefício material que nós estejamos esperando, mas será certamente a solução melhor para o nosso ser, para o nosso espírito. Esses tesouros nós devemos cada vez mais perseguir. E quando nós entendemos que Jesus falava, não resistais ao mal, é que esse mal estará constantemente tentando nos importunar, constantemente tentando nos tirar da nossa própria paz, da nossa própria felicidade. E cada vez que nós consigamos superá-lo, não nos deixarmos envolver por ele, cada vez que nós consigamos fazer com que o nosso pensamento se mantenha sempre elevado, sempre sadio, nós estaremos fazendo exatamente aquilo que o Cristo falou, não nos deixando levar por ele, não dando valor a ele que ele quer ter. Nós temos que ter a nossa sobriedade, o nosso equilíbrio, a nossa serenidade e em situações mesmo adversas mantermos isto. O exemplo maior foi o Cristo, que mesmo passando por tudo aquilo que ele passou, que nesta época do ano nós relembramos as diversas leituras, os diversos filmes que passam na televisão, todo o martírio que o Cristo passou na sua paixão, na paixão do Cristo, nós lembramos que ele em momento algum retribuiu o mal com o mal. Sempre foi tranquilo, sabendo que aquilo que ele tinha feito estava correto e sabendo que tudo aquilo traria um benefício enorme para cada um que tentasse entender aquilo que ele havia ensinado. Nunca nos ensinou a retribuirmos o mal com o mal. Sempre nos falou, ame o teu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, pratique o bem, faça o bem acontecer em cada uma das suas vidas, em cada uma das suas ações, porque assim todos nós seremos felizes. Muita paz a todos.